Mais uma história para ouvirmos. Leila a Menina, da Ruth Rocha. Leila a Menina. A história que eu vou contar se passou há muito tempo. Foi no século passado, no ano de 1968. É a história de uma menina chamada Leila. Nesse tempo, ela tinha 8 anos e estava na segunda série. Morava no Rio de Janeiro, num apartamento em Ipanema. Ela tinha muitas amigas e muitos amigos. Tinha um cachorro chamado General e um gatinho chamado Fricote. A Leila era muito alegre, gostava de brincar, de ir à praia, de tomar banho de mar, de ler e de estudar. Na praia, ela jogava frescobol, fazia castelos na areia e jogava bola com as amigas. Só com as amigas? Pois é. Os meninos gostavam de jogar frescobol com a Leila, de fazer castelos com ela. Mas futebol? Nem pensar. Eles diziam que futebol não era coisa de menina. E tinham mania de dizer que menina não pode isso, menina não pode aquilo. E principalmente, menina não joga futebol. A Leila ficava furiosa com essa história. No pátio do prédio, bem que as meninas jogavam. Não é que elas jogassem muito bem, mas e daí? Elas se divertiam bastante. Às vezes, até o general vinha brincar de jogar bola com elas. E, na verdade, se deixassem que elas jogassem bastante, como os meninos faziam, aposto que elas acabariam jogando bem. Na escola também tinha essa história que menina não pode isso, menina não pode aquilo. As meninas tinham que usar uniforme, de saia pregueada e laço no pescoço, e meia, e sapatos fechados. No frio não era tão ruim, mas no calor era um horror, e os meninos não tinham que usar uniforme. E as professoras viviam dizendo que menina tem que saber se comportar, que menina tem que ter letra bonita, que menina não pode descer a escada correndo, que é muito feio. Ainda bem que a mãe de Leila deixava que ela escolhesse as roupas que ela usava fora da escola, e que eram bem moderninhas. Não era só a Leila que estava enjoada dessa história. As outras amigas dela, a Rita, a Nara, a Malu, todas ficavam bravas com essas coisas. E por isso mesmo elas adoravam ir à casa das primas da Leila, que eram mais velhas, estudavam na faculdade e viviam reclamando e dizendo que as moças têm os mesmos direitos que os rapazes. E uma vez elas até fizeram uma passeata. Você sabe o que é passeata? É quando uma porção de gente vai para a rua reclamar de alguma coisa. Levam cartazes dizendo o que querem ou falando mal de alguém ou de alguma coisa. Pois na faculdade onde elas estudavam não deixavam as moças entrarem de calças compridas. Então elas fizeram uma passeata na porta da faculdade, com os cartazes que diziam: o que os rapazes podem fazer, as moças também podem. Vivam as calças compridas. Calças compridas já. Mas o pessoal da faculdade nem ligou. Então elas inventaram uma outra coisa. Elas vestiam calças compridas e por cima vestiam um vestido curtinho, parecia um blusão. Então elas chegavam na porta da faculdade e o porteiro não deixava que elas entrassem, pois elas tiravam as calças compridas na frente da faculdade e ficavam de vestido. Aí eles tinham que deixar elas entrarem. Mas era um escândalo. Todo mundo vinha para a porta da faculdade de direito para ver as moças tirarem as calças. Só assim elas conseguiram ter direito de usar calças compridas na faculdade. Leila e as amigas dela ficaram animadas com essa história. A gente também tem que inventar um jeito para poder jogar futebol na escola, disse a Leila. É mesmo, disse a Nara. Vamos fazer uma passeata, disse a Malu. A Rita, que gostava muito de televisão, contou que tinha visto um programa muito bom e que o Caetano Veloso tinha dito que é proibido proibir. Então elas fizeram uma porção de cartazes com essa frase. No primeiro dia em que teve jogo na escola, elas levaram os cartazes e deram para as outras meninas também. É claro que umas meninas tiveram medo, outras tiveram vergonha
e não toparam fazer a passeata. Mas teve um monte de meninas que adorou a ideia. Então, quando começou o jogo, elas começaram a dar voltas no campo com os cartazes. Os meninos que estavam jogando ficaram espantados. Alguns deles se distraíam e deixavam até a bola passar. Na verdade, a passeata das meninas não atrapalharia nada se ninguém se metesse. Mas tem sempre umas pessoas, jogadores ou não, que ficaram zangadas com essas coisas. Quiseram tomar os cartazes das meninas. Elas então saíram correndo pelo meio do campo e aí é que bagunçou tudo. O professor de educação física, que era o juiz do jogo, ficou danado. Parou tudo e quis levar as meninas para a diretoria. E também os meninos, que estavam correndo atrás das meninas, pois na verdade eram eles que estavam fazendo a maior confusão. Aí o jogo foi suspenso. Uns acharam graça, outros ficaram bravíssimos. Teve gente que não entendeu nada. Mas o professor de educação física foi dar queixa das meninas na diretoria, e elas foram todas chamadas para se explicar. E o professor de moral e cívica, um tal de Capitão Beethoven, que era um chato de galocha, também foi lá complicar ainda mais a situação. E o diretor chamou os pais das meninas e juntou todo mundo na sala dele. Aí ele fez uma queixa para os pais, que as meninas estavam impossíveis, queriam até jogar futebol, onde já se viu. Aí a mãe da Nara, que era advogada, perguntou assim: Data vênia. Isso é uma coisa que os advogados dizem quando querem contrariar a opinião de alguém. Eminente diretor, por que é que as meninas não podem jogar futebol? O diretor ficou meio vermelho. Bem, não fica bem, não é? Data vênia, senhor diretor. Por quê? O diretor, na verdade, nem sabia bem o que dizer e não tinha a menor ideia do que fosse data vênia. Então, a mãe da Leila aproveitou. Afinal, as meninas pagam a mesma coisa que os meninos. Também deviam ter direito de usar o campo de futebol. O diretor não se deu por vencido. Mas meninas não sabem jogar. A mãe da Malu respondeu: por isso mesmo elas deviam poder aprender. Aí o negócio complicou porque o professor de moral e cívica, o tal do Capitão Beethoven, começou a fazer um discurso, a dizer que as mães não deviam defender a atitude das meninas, que era muito revolucionária e muito perigosa. Essa atitude parece coisa de comunista. Naquele tempo era muito grave ser chamado de comunista. O governo pensava que os comunistas eram o diabo em pessoa e comiam criancinhas no jantar. Aí a Leila viu que a coisa estava complicada e, para desmanchar a encrenca, ela disse: tudo bem, a gente não vai mais fazer bagunça, nós vamos para minha casa jogar bola com o general. O capitão ficou meio pálido. General? Que general? É seu parente? Naquele tempo, também as pessoas morriam de medo dos generais. O general, disse a Leila, não é meu parente, mas é como se fosse. Ele mora lá em casa e faz tudo o que eu quero. É como se fosse meu parente. O capitão ficou muito assustado. Bem, estou certo de que podemos dar um jeito. Não vamos incomodar o general, não é, senhor diretor? O diretor e o professor de educação física também estavam assustados. O diretor foi dizendo: a gente pode reservar um tempo só para as meninas, não é, professor Deodato? O nome do professor de educação física era Deodato. Pois olhe, daquele dia em diante, ninguém mais chateou as meninas quando elas resolviam jogar futebol. Depois dessa história, teve a história dos uniformes, mas essa fica para outra vez. E hoje em dia, no século XXI, as meninas jogam em todo lugar. Jogam muito bem e jogam até nas Olimpíadas. Tudo porque um punhado de meninas resolveu lutar pelos seus direitos.